e ao receber Jesus, eu esteja muito atento, olhando para Jesus. Às vezes eu vou olhar para a cara do ministro ou para a cara do padre, que o padre é o ministro, né, por excelência ali. Não, olhe para Jesus, ele te eleva e diz, eis o corpo de Cristo. Olhe para Jesus, eleva a sua mão e pega. Se é na boca, mas nós não estamos nesse tempo de pandemia, não estamos recebendo na boca, você eleva a língua e o ministro coloca na sua boca. Então, ter esses cuidados e não ficar inventando fantasia, porque eu já morei em algum lugar que a Eucaristia caiu e a cidade inteira teve uma história lá e que Jesus estava aparecendo em vários lugares. Não é assim, não. Jesus aparece, sim. Jesus, a gente vê o Senhor, sim, mas não é assim, não. É pela nossa fé e é de outras formas. É muito mais espiritual, é muito mais profundo e é místico, né? Alguns santos tiveram e têm esse privilégio, né? Nós ainda temos santos no nosso mundo, mas não é privilégio, assim, é um dom, né? Eu diria que é uma graça, é um dom de Deus, é um dom do Espírito, que não é dado para todos nós, como lá nos próprios textos bíblicos. A uns foi dado a ser profetas, a outros ser pastores, a outros ser místicos, né? A outros o dom da profecia. Então, é um dom, não vamos assim. Então, mas é fazer com dignidade e ajudar também, né? Se você pode, o fiel, você que ama Jesus, você, o fiel, comungou, você percebeu que o ministro e nem quem está ali perto, você pode sair e ajudar a. Né? Não precisa criar tumulto, porque você pode saber que isso é papel do ministro e de quem está ali. Mas se você, vamos supor que é um padre idoso, né? Que está distribuindo a Eucaristia. Você fiel, você é a fiel ou o fiel da igreja, pode sair assim de mansinho, com discrição, ir até a sacristia, ir até algum local, conversar com alguém para purificar o espaço. Estou dizendo que são coisas que nós temos que ter muito cuidado, muito carinho, muita atenção, mas sem fazer sem tumulto, sem... como é que fala? Muito atenção, né? Chamando a atenção, achando que eu tenho que fazer isso para todo mundo ver. Não, é com muita discrição. Às vezes as pessoas nem precisam perceber e nem devem perceber. Outra coisa que a gente percebe, e assim como catequista, eu gosto muito de orientar essa questão, que a pessoa deve comungar sempre diante do ministro. Não isso. Pegar o corpo do Senhor e dar as costas do ministro e comungar saindo. Caminhando. Orientada, a igreja orienta, deixa bem claro no catecismo da igreja e também no documento Sacrosanto, que é o documento... Sacrosanto Concílio, né? Vaticano II, pelo Papa João Paulo II, Santo João Paulo II. Sacrosanto Concílio. Ele vai, com clareza, ele vai dizer que deve ser recebido e comungado o corpo do Senhor diante do ministro. Às vezes a pessoa diz, irmã, né? Sempre eu escuto e algumas pessoas perguntam, Tamar, a diferença de comungar entre o diácono, o padre, o ministro, eu digo para você uma coisa, eu não sei o que é que a irmã vai pensar, né? Eu ia fazer a pergunta para a irmã, mas assim, uma colocação minha, né? A gente deve comungar, tanto faz com o ministro, com o diácono ou com o padre. Porque ali é o corpo de Jesus, já foi consagrado pelo sacerdote, né? Então, não importa. Eu não vou comungar com o ministro tal, porque eu conheço ele, faz isso, aquilo, outro. Naquele momento, nós temos que entender uma coisa. A irmã pode corrigir, pode falar melhor. Não, pode falar. Né? Tá tranquilo. Naquele momento, nós temos que entender. Não importa o que o ministro fez, não importa o que o diácono fez, não importa o que o padre fez. O importante ali que ali você está recebendo de Jesus Cristo. Você tem que ter essa consciência. Ali é Jesus Cristo que eu estou recebendo. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu não vou comungar porque é fulano de tal. Eu não vou comungar porque é fulano de tal que eu conheço e faz isso, aquilo, outro. Lembre, meu irmão, lembre que você está recebendo Jesus.
Não é a pessoa que está lhe dando, é o próprio Cristo que te oferta naquele momento. E eu peço que a irmã conclua. Tá, e nós vamos concluir por aqui, né? Daqui um tempinho, que aí nós vamos deixar um outro assunto para. Estava vendo um título que a gente pode ver para a semana que vem, para dar continuidade a esse tema. Mas em cima do que Itamar está dizendo, é isso, Itamar, eu confirmo. Agora, digo a você que se eu estou já ali, querendo comungar, já julgando o outro, então eu nem deveria me levantar do banco onde eu estou e ir comungar. Se eu já estou dizendo assim, que já é um pecado venial. Porque, sim, eu estou na Eucaristia, na missa, amiga, eu estou falando de Eucaristia, você está na missa, na Eucaristia. Você escutou a palavra, você fez o ato penitencial, você escutou a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que falou com você a partir da mesa da palavra. Você, de novo, Jesus. Então, você não entendeu nada do que é Eucaristia, não entendeu nada do que é missa. Aí você diz, não, eu vou entrar na fila do padre. Aí você já está julgando, fulano é mais santo, fulano não é santo. Aí já é julgamento, julgamento cabe a Deus. E é isso que o Itamar disse, você não tá, aí está muito claro, você está indo lá por pessoas e não pela pessoa de Jesus. E eu vou à igreja, eu vou à Eucaristia, é por causa de Jesus, não por causa de pessoas. Agora, e não é por causa de pessoas que eu vou vestir a roupa mais chique. Eu vou vestir a roupa chique, eu vou vestir a roupa bonita, eu vou vestir a roupa digna para ir à Eucaristia. Talvez nem precise vestir a roupa chique, aí eu vou chamar a atenção de todo mundo. O que eu tenho que fazer? É ser simples, ser discreto e ser digno. Vestir uma roupa digna, que eu não estou indo para lá, eu não estou indo para uma praia, eu estou indo para a Eucaristia, para celebrar a Eucaristia, para encontrar com aquele que é o Senhor da minha vida. Aí vai dizer assim, nossa, essa irmã está falando de Jesus, do jeito que eu sou, que Deus me aceita. É verdade. Mas só que nós estamos bagunçando as coisas hoje, nós estamos misturando muitas coisas. Justamente é por causa desses chavões que, às vezes, nós fazemos as coisas, muitas vezes, aí nós começamos a banalizar. O que a irmã Cida está dizendo de banalizar? Aí, do jeito que eu vou para a praia, eu vou para a missa, e é diferente. Se eu vou para um almoço na casa do Itamar, eu vou arrumar, né? Eu vou vestir uma roupa, vou tomar um banho, principalmente se eu estava trabalhando, lavando uma roupa, sei lá, limpando uma casa, voltei do roçado, ou estava quantas vezes voltando de uma firma e eu estou com aquela uniforme, eu vou tirar aquela roupa, eu vou vestir uma outra roupa, vou tomar um banho, porque eu estou indo encontrar com meu amigo, com a família do meu amigo, vou encontrar com a minha família. E, gente, então, eu vou me encontrar com aquele que é o meu melhor amigo, é o dono da minha vida, é aquele que direciona, a não ser que ele não direcione a sua vida, é aquele que direciona a minha vida. E lá, nessa casa grande, que é a casa de Deus, eu vou encontrar também com os meus irmãos. Então, eu tenho que ir digno, né? Não é... Agora, lógico, cada celebração, se é um casamento, tem todos... isso fomos nós que fomos criando. Então, eu gostaria de deixar, talvez, Itamar já respondeu, mas é isso. Então, não julgue o outro. Vá para a Eucaristia por causa de Jesus, não por causa que é o padre. Mas eu já morei em algum lugar, Itamar, talvez aqui isso não seja tão forte, em que a fila do padre ficava enorme. E o ministro ficava lá esperando. Aí o padre criou uma tática que eu achei bem interessante. O ministro descia para dar a comunhão e ele sentava. E aí foi muito interessante. Que aí, não sei se aquela comunidade aprendeu a lição, né? Não sei. Não posso falar que comunidade é essa. A comunidade que fazia isso, que se ela faz ainda, que a carapuça assente. Se alguém algum dia assistir essa live dessa comunidade. Então, eu vivi numa comunidade nos anos ali de 90 a 97, que faziam-se isso. E aí eu me perguntava,
Por que será? Porque, e gente de pastoral, não era o povo que vai à missa só o domingo, não, é gente de pastoral, ministros de... Tem a hora que era até o ministro da Eucaristia, porque às vezes ele serviu de manhã e foi na missa da noite. Então eu me pergunto, que cristão que sou eu? Que cristão que é você? Se pergunte quando nós fazemos essas atitudes. São pequenas atitudes, está pensando que não é pecado, não é? É julgar o outro, cabe a Deus julgar. Então, mas outros, nós continuaremos sobre a Eucaristia em outro momento, e eu acho que fica para nós hoje assim essa live, esse momento, de que a Eucaristia é o centro, de que, se ficar isso para nós, a Eucaristia é o centro da nossa vida, é o centro da vida da igreja. A igreja sou eu, né? A igreja sou eu. E que eu tenho que fazer com muita reverência, porque é o meu amado que eu recebo no meu corpo para me alimentar. Aquele que eu amo, aquele que eu busco através da palavra, e que eu vou à Eucaristia para me alimentar desse corpo e do sangue dele. E que ali é ele que eu vou receber, não é a pessoa que está dizendo o corpo de Cristo que eu estou recebendo é Cristo. Então, se Cristo perdoa o meu pecado, perdoa o pecado do outro. Então, não vamos julgar nossos irmãos. Interessante tudo isso, que vem sempre alguma coisa mais na cabeça da gente, lembrança, né? Isso. Às vezes pessoas se confessam e comungam uma vez e acha que ali só comungou uma vez e acabou-se, né? E a igreja deixa claro para nós que após a confissão eu devo me comungar todas as missas que eu participar. Agora, se eu cometi um pecado que eu vejo que aquele pecado realmente não permite eu estar de graça, então requer eu fazer uma nova confissão, né? Mas se eu cometi um pecado venial, existe o ato penitencial antes da missa, na hora da missa, né? Que após a invocação à Trindade Santa, o padre já começa com o ato penitencial. E nesse ato penitencial, aonde a gente coloca os pecados veniais, os pecados leves, é ali para receber de Deus a sua misericórdia, para que a gente possa chegar no banquete da Eucaristia com o estado de graça. Isso. Né? A outra coisa interessante, que sempre a gente percebe conversando, a gente vai ouvindo, né, da pessoa, que no estado, vamos supor, pessoas que acabam comungando o corpo do Senhor indignamente, como diz a própria palavra de Deus, né? Deus nos chama todos. É importante que eu faça uma reflexão na minha vida. Será que no momento eu estou preparado para receber o corpo do Senhor? Né? São Paulo, na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele vai citar isso, né? Que eu devo refletir, que eu devo pensar, que eu devo olhar para mim mesmo. Eu estou nesse momento preparado, eu estou em estado de graça, eu me confessei, eu estou como pede a igreja, né? Isso. Eu estou em legalidade com os mandamentos da lei de Deus, isso, né? Para que eu possa receber o corpo do Senhor. Por quê? O grande exame de consciência está aí, que você pode fazer ali no ato penitencial, né? E aí depois, é lógico, você vai procurar para você se confessar. Mas é um momento, isso aí você... Ali, o ato penitencial dá tempo para isso, de você fazer... Né? Eu estou, que o Itamar está dizendo, essa reflexão dentro de si, né? É olhar para os mandamentos nessa semana, ou nesse dia, né, de modo especial, no fim da tarde você vai à Eucaristia, a Santa Missa. Nesse dia, o que eu realmente feri o coração de Jesus, não observando os mandamentos da lei, né? Da lei de Deus. E aí você vai olhar, fazer esse exame de consciência que Itamar está dizendo. Né? Ali na palavra de Deus também, se você prestar bastante atenção nos textos bíblicos, né? Olha o texto de hoje, o evangelho de hoje, né? Que Jesus
dá testemunho, e muitos não acreditam. E por não acreditar, são condenados. Porque diz São João, é porque não acredita que são condenados. Quem acredita terá a vida eterna. Mas sim, Tamar. E diante da nossa caminhada, às vezes, já encontrei, às vezes, pessoas, né? Pronto, um fato interessante. Uma pessoa separou-se, certo, irmã? Sim. E ela não... Aliás, o esposo deixou ela e ela continuou sozinha em casa, sim. sem ninguém, vivendo uma vida de castidade, né? Porque ela estava só, vivendo uma vida de castidade. E uma pessoa chegou para ela e disse que ela não poderia confessar e nem poderia comungar. Então, eu cheguei para ela e disse, olha, você tem alguém na sua vida fora o seu esposo? Ela disse, não tenho. Então, você deve procurar o sacerdote, se confessar e voltar à sua vida de caminhada de igreja, comungar, buscar o sacramento da Eucaristia, para te fortalecer na fé a cada dia. Agora, se você colocar outra pessoa no lugar do teu esposo, aí eu não te aconselho. Aí você deve procurar o padre e conversar com o padre, esclarecer para ele, conversar com ele. Eu não vou te orientar sobre esse assunto. Mas, às vezes, porque tem pessoas que acham porque o meu esposo me deixou, a minha esposa me deixou, agora eu estou privado desse sacramento. Não está privado desse sacramento. O que priva o sacramento é o pecado, o estado de pecado. E o que priva mais o sacramento da graça de Deus na nossa vida é quando você comete, às vezes a gente comete até pecado, irmã, que seria, pronto, o pecado de abortar. A pessoa abortou, praticou um aborto. Olha o que a igreja diz. É um crime isso aí. O catecismo da igreja Não só vai pecado, dizer assim, é um crime também. Que aquela pessoa, ela foi excomungada. Então, ela precisa procurar o sacerdote, né, fazer uma confissão sincera. Eu pratiquei um aborto, porque o catecismo da igreja vai dizer que ela recebeu uma excomunhão laxetência. É porque é um pecado mortal isso aí, né, Itamar? É um crime, você matou uma vida, né? Tirou a vida né? De uma pessoa. Indefesa. Matou. Você ainda, isso mesmo, a pessoa nem tinha como se defender, não era adulto. Estava lá no ventre indefeso. Então, e às vezes, você matou a vida. Então, estou colocando é um pecado mortal isso aí. Estou colocando isso para que você entenda uma coisa. Por que é que eu falo isso? Porque eu já me deparei com várias situações dessa. Pessoa que partilha comigo e eu aconselho ela procurar o sacerdote e se confessar. Por quê? Porque ela está recebendo o corpo do Senhor, como diz São Paulo, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer, quando eu comungo o corpo do Senhor indignamente, eu sou culpado de réu. Eu estou comungando a minha própria condenação. Né? Então, é preciso que eu examine a minha consciência, examine o meu estado de vida. Ah, mas isso acontece só gente fora da igreja? Não. Acontece com gente também de dentro da igreja. Né? Por incrível que pareça, pastoral. Muitas vezes pessoas que estão ali na frente de algum setor, algum trabalho, também faz besteira, porque nós somos pecadores, nós somos fracos. Né? Nós, se fosse santo, nós já estávamos nos altares das igrejas. Isso. E se cuide você que se acha santo, que você pode, sua queda, diz São Francisco, meu pai São Francisco, que a sua queda pode ser melhor. Então, acho que a gente vai ficando por aqui, mas eu só gostaria de dizer que Itamar tocou em assuntos que tem muita... que a gente tem que ter muito cuidado para, mesmo na nossa fala, nós não estarmos condenando, porque só Deus, só Jesus pode julgar. Imagine lá na cruz os dois ladrões. O que acontece? Aquele que nós chamamos de Dimas, né? O bom ladrão, São Dimas, nós chamamos hoje. O que ele diz? Ele era ladrão. Jesus foi condenado porque amou muito, e eles não, eles tinham pecado. Eles foram picados pela serpente, né? Eles tinham pecado mortal.
o pecado original. E eles, além disso, eles estavam ali porque realmente eles eram ladrões. Aí, mas ele se converte e fala, esse homem é diferente, ele está aqui, que ele não fez nada, mas nós merecemos, ele fala para o outro. E aí ele pede Jesus perdão lá na cruz. E aí fala, lembra de mim, Senhor, quando você estiver no paraíso. E a resposta de Jesus, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Por quê? Porque ali ele se arrependeu. Então, quando Itamar toca nesses assuntos assim, bem, que nós podemos, em outro momento, né, trabalhar, mas já falando de Eucaristia, talvez isso puxa, por causa, esses assuntos vêm à tona, por causa da questão do comungar e não comungar, né? Mas cada caso é um caso, e aí a gente tem que procurar organizar a nossa vida de pessoa humana, de igreja. Assim como a gente procura psicólogo ou procura psiquiatra, sei lá, a gente vai cuidar do corpo, cuidar da mente, a gente precisa procurar um bom padre, procurar o nosso padre. Para, por exemplo, eu me separei, eu quero me comungar, eu quero comungar. Então, eu procuro alguém que me ajude realmente, porque tem gente que vai dizer para você, não, faça isso, faça aquilo, e que não fala o que a igreja nos orienta. O que eu gostaria de dizer aqui, que Itamar, quando nós falamos aqui, nós estamos seguindo o catecismo da igreja, e de modo especial a palavra de Deus, que é o nosso fundamento. Então, porque o catecismo da igreja, ele é aquilo que a tradição da igreja nos ensina, que nós temos a palavra de Deus e a tradição apostólica, a tradição da igreja, aquilo que a igreja nos orienta, nós não estamos falando fora da igreja. Então, você tem que procurar a igreja, e quem são as pessoas dignas para te ajudar, como esses dois casos que ele colocou, que são bem extremos. Cada caso é um caso, né? No caso da pessoa, eu me separei. Eu posso comungar, sim. Não importa que os outros comecem a me criticar. Eu procurei o meu pároco, eu procurei um sacerdote que me orientou e eu estou vivendo uma vida digna, uma vida casta, né? Eu não estou vivendo na fornicação, eu não estou vivendo no adultério. Eu posso comungar. Agora, porque sou eu, gente, quem se salva, mesmo eu casada, você casado, cada um tem que buscar a sua salvação. Ninguém busca salvação para o outro. Você ajuda o outro a encontrar Jesus. É diferente. Ajudar o outro a seguir os caminhos, a seguir Jesus e a encontrar-se com Jesus. Mas cultivar o amor e o buscar Cristo e o buscar a salvação e a santidade é de cada pessoa. Até hoje eu não vi que alguém pudesse buscar santidade para o outro. Até hoje eu não vi. Pode ser que em outros tempos, que eu não esteja mais nessa terra, terá isso. Mas até agora, o que eu sei e do que eu rezo, do que eu busco na palavra de Deus, é cada pessoa que se busca. Agora, como irmãos, nós podemos ajudar o outro, com o meu exemplo, não que eu quero fazer para eu ser exemplo para os outros, mas com meus exemplos, com minhas atitudes de buscar Deus, outro vai começar a fazer isso. Porque quem espalha o bem vai só crescendo ao redor dele. Quem é luz, como o evangelho de ontem dizia, aproxima sempre da luz, e quem é a luz? Jesus, e aí ele atrai outros a ir para essa luz, que é Jesus, nossa Páscoa, nosso Salvador, nosso Redentor. Então, por aqui eu gostaria de ficar, né, Itamar? E aí a gente vai refletindo, né, de modo especial, essas que nós falamos aí da Eucaristia e que tocamos em outros assuntos, assim, da igreja, que são bem, né, assim, talvez meio polêmicos, né, porque as pessoas não querem assumir o que é de fato, o que a igreja orienta, aí fica passando pano, passando mão na cabeça, e não é assim não, é dizer a verdade, a igreja diz isso, a palavra de Deus diz isso. Agora, você é meu irmão, minha irmã, você pecou, ninguém tem que te jogar fora, não, mas você tem que mudar de vida, que Jesus não jogou fora. Jesus não descartou a prostituta, aquela mulher que aí ele faz o quê? Ninguém te condenou, eu não te condeno.
Mas volta a viver a sua vida digna, a sua vida em paz. Não peques mais. Olha a palavra de Jesus, não peques mais. Então, ao eu encontrar com Jesus, se eu já fiz uma burrada na minha vida, como eu também já fiz, tá? Muitas. E às vezes a gente faz burradas na vida, porque eu sou humano, todos nós somos humanos, cuidado para você não cair. Não aponte o dedo para o outro, sua queda pode ser maior. Você está achando que você é santo, sua queda pode ser maior do que a de quem talvez não está buscando Deus. Então, muito cuidado com isso. Então, e por aí. Eu vejo por aí que nós temos que rezar e orar e vigiar todos os dias e todo santo dia e ajudar os outros a encontrar com Jesus. Só quero, assim, finalizar colocando agora para você, antes de nós fechar todo esse momento de graça, de bênção, né? Nessa partilha, perguntas, né? Eu quero dizer uma coisa para você interessante sobre o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é uma grande graça para cada um de nós. É uma grande bênção. Imagine, olha, falar uma coisa aqui, que eu me lembrei, que alguns santos se referem muito grandiosamente, como Santo Agostinho, Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Isso. Os santos doutores da igreja, que são 33 santos doutores da igreja. As últimas três foram 3 mulheres. Isso. Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena e Teresa d'Ávila. Os santos diziam uma coisa interessante em relação a Jesus Cristo na Eucaristia. Eles dizem assim, como é que tu quer receber o hóspede mal? Você tem que receber o hóspede que vem se hospedar em você muito bem. Muito bem. Então, Jesus quer se hospedar no teu coração. Então, se Jesus quer se hospedar no teu coração, você tem que receber esse hóspede bem, né? Outro santo, ele vai dizer uma coisa interessante. A Eucaristia, acho que é Dom Bosco, vai dizer assim, é Dom Bosco ou São João Maria Vianney, conhecido como Curandares. Ele vai dizer assim, a Eucaristia é para os pecadores para que se tornem mais santos, e para os santos para que seja mais santo ainda. Ele vai dizer assim, e Santa Teresa diz assim, a Eucaristia reprime a ação do maligno. Então, meu irmão, minha irmã, quando tu receber Jesus na Eucaristia, não receba simplesmente de qualquer jeito. Receba com um coração grandioso, cheio de amor. Porque ali Jesus está se dando inteiramente em amor por você. Por isso que nós colocamos o tema, a Eucaristia, sacramento do amor. Esse Deus que se ama totalmente, que nos ama profundamente, que se ofertar a cada um de nós o seu coração. Por isso que o milagre de Lanciano da Itália, depois de 35 anos de estudo cientificamente, a ciência diz, o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Aquilo que São João, evangelista, no Evangelho de São João, vai dizer, o Verbo se fez carne. A própria ciência comprova que Jesus Cristo é o próprio, a Eucaristia é o coração de Jesus, que ali se dá em alimento para a nossa vida. Meu irmão, você está ali comungando, comendo a carne do coração de Jesus Cristo, bebendo o sangue de Jesus na Eucaristia. Por isso, devemos comungar com grande respeito, com grande amor, com grande devoção e amor e carinho, porque naquele momento Jesus está me alimentando para me fortalecer. Aquilo que ele diz, irmã, vocês não ficarão só, estarei com vocês até a vinda gloriosa. E como é que Jesus faz esse processo? Na Eucaristia. Dando para você e para mim, meu irmão, essa graça, alimentando. Olha o que ele diz na ceia. Né? E também está no Evangelho de São João, capítulo 6, 50. O capítulo 6, todo falando da Eucaristia.
Ele vai dizer: quem come o meu corpo permanece em mim e eu nele, e eu ressuscito ele no último dia. Por isso, amado irmão, eu quero comungar todos os domingos na Páscoa da Ressurreição. Todo domingo é Páscoa. Então eu quero comungar todos os domingos. No dia que der, dia de semana, hora da semana, um sábado, um domingo, uma Onde tem quarta. Eucaristia, né, Itamar? Todo momento, fazer essa experiência de graça na minha vida, porque isso vai me curar a minha doença espiritual. Interessante que a Eucaristia cura as doenças espiritual, cura os traumas emocional da pessoa e cura as doenças físicas da pessoa. A Eucaristia é o sacramento do amor, sacramento da graça, sacramento de cura, sacramento da ressurreição, de bênção. Amém. Amém. E assim nós vamos, né, concluindo, rezando esta Ave Maria, pedindo a Mãe do Santíssimo Sacramento, a Mãe que primeiro comungou, a Mãe que trouxe a Eucaristia no seu seio. O primeiro sacrário foi os seios de Maria, útero de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Eucaristia, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, padroeira da nossa paróquia, de Itarema, Ceará, rogai. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A você, amado irmão, muito obrigado. Peço que você compartilhe, envie para os teus amigos o link nos grupos do WhatsApp, ajuda. Leve essa mensagem da Eucaristia, sinal de amor, de graça e bênção, para os seus amigos que precisam entender e conhecer o que é a Eucaristia, o que é esse sacramento de graça e bênção. Obrigado, irmão, mais uma vez, né, por estar com a gente, e obrigado a você que está assistindo essa live desde o início. Que Deus te abençoe. Um cheiro no coração. Então, que Deus nos abençoe, amigo internauta, você que está aí conosco, você que vai nos seguir no futuro. Em nome de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Cristo ressurreto.